E naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu sobre a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e o tinha amarrado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe disseram: Não te é lícito. E querendo matá-lo, temia por o povo, porque tinha como profeta. Mas celebrando-se o dia do nascimento de Herodias, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento lhe dar tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. Então o rei afligiu-se, mas, devido ao juramento e por estarem outros junto à mesa, mandou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E foi trazido sua cabeça num prato e dado à moça, e ela o levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, tomaram o corpo e o sepultaram, e foram e o anunciaram a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, afastado. E quando o povo o soube, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E, tendo chegado à tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre alimento para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão dar-lhe voz de comer? E eles disseram: Não temos aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levando-os, olhou ao céu, os abençoou, partiu, deu-os seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e ficaram satisfeitos. E recolheram 2 pedaços que sobraram, 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E em seguida Jesus ordenou seu discípulo que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. E ele subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os seus discípulos, vendo-o andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida
Jesus lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, respondendo-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe, homem de pouca fé, e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra margem, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, foram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que aos menos pudesse tocar a orla de sua veste, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Então se achegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come pão. E ele respondendo disse-lhe: Porque também vós transgride os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é minha oferta a Deus, tudo o que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós, dizendo: Este povo com sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, pois em vão me adoram, ensinando como se fosse doutrina os mandamentos de homem. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos, disse-lhe: Sabes que os fariseus ouvindo estas palavras, se escandalizaram. E ele, porém, respondendo, disse: Toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro então lhe disse: Explica-nos essa parábola. E Jesus disse: Até vós mesmo estáis ainda sem entender? Não compreendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
mas o que sai da boca procede do coração. Isso sim contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E saindo Jesus dali, as partes de Tiro de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles termínios clamou, dizendo: Senhor, filho do Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, chegando-lhe, rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E eles respondendo, disse: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa do Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E respondendo ele, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu disseste. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E partindo Jesus dali, chegou junto ao mar da Galiléia, e subindo um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grande multidão, que trazia consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros, muitos doentes, e os quase aos pés, puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, de tal maneira que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falar e os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão deste povo, pois já está comigo já 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que, porventura, não venha a desfalecer no caminho. Então seus discípulos lhe disseram: Onde teríamos nós tanto pães num deserto para saciar Então ela, glória, né? Então seus discípulos lhe disseram: Onde teremos nós tantos pães num deserto para saciar a tão grande multidão? E Jesus lhe disse: Quantos pães tens? E eles disseram: 7, uns poucos peixinhos. E então mandou que a multidão se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e reconheceram do que sobrou 2 pedaços, 7 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, subiu no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.
E chegando-se aos fariseus e os saduceus, para o tentarem, pedir-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverás bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos? Não conheceis? Esta geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Joanas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado do lago, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: olhai, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? E percebendo isso, Jesus disse: por que razoais entre vós, homens de pouca fé, por não terem tomado pão? Não compreendeis ainda? Nem vós lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos recolheram? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, e sim que vos guardasseis do fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe havia dito que se guardasse do fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem disseis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então respondendo Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Joanas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele, Jesus, era o Cristo. Desde então, começou Jesus a declarar aos seus discípulos que lhe convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser mortos
e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, né? De maneira nenhuma isso te acontecerá. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então ele dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que tenha visto o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular, a um alto monte. Adiante deles se transfigurou, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nisso lhe apareceu Moisés, Elias, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E estamos ainda ele falando, eis que uma nuvem luminosa as cobriu. E da nuvem saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. A ele: Escutai. E ouvindo isso, os discípulos caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Então Jesus se aproximou e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus intimou a eles, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo Jesus lhe disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que já veio Elias e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quisessem. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que lhe falaram de João Batista. E quando eles chegaram à multidão, veio a ele um certo homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor,
tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele, e o menino, desde aquela hora, sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que nós não o podemos expulsar? E Jesus disse-lhe: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa de ti daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas cartas de demônio não se expulsam, senão pela oração e pelo jejum. Ora, estando eles na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue em mãos dos homens. Mão dos homens. Matá-lo. Mas ao terceiro dia ele se mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram em grande maneira. E quando chegaram a Cafarnaum, viram a Pedro ao que cobrava as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga o tributo. E disse ele: Sim. E entrando ele em casa de Jesus, se lhe antecipou, dizendo: O que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. E Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que vier, toma-o. Abrindo a sua boca, encontrará um estarter. Toma-o e dá-o por mim e por ti.